Morte, finitude, sentido da existência. Na página 200, Mathieu está passando por essa questão da finitude e ele diz mais de uma vez, ele diz mais ou menos no meio da página, morro por nada. Logo depois, já mais no final da página, pensava, vou morrer por nada e tinha dó de si próprio. Durante um segundo, suas recordações agitaram-se como folhas ao vento. Todas as recordações. Eu gostava da vida. Quer dizer, a lamentação pela finitude. E na página 201, decido que a morte era o sentido secreto de minha vida. Quer dizer, a morte, isso remete até ao debate que há, né, entre a filosofia de Sartre e a filosofia de Heidegger, visto que Heidegger pensa Dasein como ser para a morte. E Sartre diz, se há para a morte, a finitude torna-se a finalidade da existência. Então, por que existimos? Para morrer, para realizarmos o nosso fim. E no caso de Sartre, como ele pensa uma filosofia da liberdade, ele critica, né, o Heidegger nesse aspecto do Dasein ser para a morte. Decido que a morte era o sentido secreto de minha vida, que vivi para morrer. Morro para testemunhar que era impossível viver. Meus olhos apagarão o mundo e o fecharão para sempre. Bem naquele sentido muito próprio de viver, trazer ao mundo a própria finitude ou o fim da própria existência, enfim, a morte. Né? Bom, por que essa morte se aproxima? Porque ele se sente, né, de novo, numa situação limite, precisa responder ou corresponder a isso, o exército de super-homens. Uma referência talvez indireta ao Nietzsche, mas o exército de super-homens chegava. E esse exército de super-homem traz efetivamente para aquele vilarejo a guerra que eles já tinham perdido, já tinham sido vencidos, né? A chegada dos alemães. Esse começa, né, o que a gente tem ali é uma espécie de uma cena de filme de ação, né? Então é difícil de acompanhar assim, porque é uma série de momentos dessa batalha, né? O momento em que eles explodem a prefeitura, o momento em que os homens da escola começam a atirar, os alemães escondidos atrás das árvores respondem, e, enfim, a prefeitura quieta, né? Os alemães matam os que tentam resistir. Os alemães continuam a atirar, enfim. Isso vai seguindo ali, página 218, página 219, a prefeitura ardia, os alemães ocuparam a escola, era como se a França tivesse sido batida pela segunda vez. Né? O fato da França ter capitulado e eles continuarem com pequenas resistências fazia com que a guerra tenha sido vivida duas vezes. E aí a gente chega naquela cena final, que sem dúvida nenhuma, para essa primeira parte é o mais importante, né? No tocante à escolha livre e situada do Mathieu. Primeiro, ele escolhe ir para a guerra, depois ele questiona lutar, ele é vencido e ainda assim escolhe a morte, porque era a morte certa, escolher resistir a essa investida dos alemães. Na página 221, eu leio, o ar assoviou, uivou, bateu em cheio no rosto de Mathieu. Um ar quente e pesado como uma sopa. Mathieu caiu sentado no chão. O sangue cegava-o. Tinha as mãos vermelhas até os pulsos, esfregava os olhos e misturava o sangue das mãos ao sangue do rosto. Mas não era seu sangue. Ou seja, a gente não vai saber se ele morreu, ele não morreu, efetivamente. A gente sabe que daqui a pouco ele vai tomar a postura da liberdade, mas essa liberdade de assunção, né, de escolha, e de escolha sem todos aqueles dedos, todos aqueles cuidados que aparentemente fizeram com que ele tomasse a sua liberdade por algo que pudesse ser conquistado com o não comprometimento, por exemplo, ou com a negação da história, com a negação da situação. Então ele vai assumir isso, e um pouco aquela ação dele de atirar, né, que logo depois a praça bruscamente formigava de soldados, Mathieu retornou ao seu posto e pôs-se a atirar. Quando ele começa, né, efetivamente a sua ação, né, na guerra. Mathieu empurrou-o com o ombro. Dandier caiu para trás e Mathieu continuou a atirar. Atirava ainda quando o teto desabou sobre ele. Mais uma vez, né, Sartre não vai dar a dica. O teto desabou e recebeu uma viga na cabeça, largou o fuzil e caiu.
15 minutos, pensou, com raiva daria tudo para aguentar 15 minutos. Uma coronha de fuzil emergia do caos de madeira quebrada e ardosa em estilhaços. Puxou-a. O fuzil estava estampado de sangue, mas carregado. Pinette, gritou Mathieu. Ninguém respondeu. O desabamento do teto obstruía toda a parte norte da plataforma. A caliça e as vigas obstruíam o alçapão, uma barra de ferro pendia do teto escancarado. Mathieu estava só, perdido, numa guerra perdida, perdida pela França, que já tinha capitulado, perdida ali, porque a escola já tinha calado, porque a prefeitura estava sendo tomada, porque a igreja, né, a torre onde eles, o lugar onde eles tinham se abrigado para essa guerra, também estava perdido. Ou seja, não há nenhuma esperança, então o Mathieu não está apostando a sua liberdade numa recompensa futura. Não há nenhuma chance de vitória, pelo menos possibilidade, não. E ainda assim ele luta, ainda assim ele, se ele se calasse, possivelmente ele escapasse com vida, os alemães seguissem, né, não fossem fazer um rescaldo e o encontrassem, enfim. Ainda assim, o que ele faz? Aproximou-se do parapeito e pôs-se a atirar de pé. Era um enorme revide. Cada tiro vingava-o de um antigo escrúpulo. Né? O escrúpulo da normatividade que impediu que ele efetivamente fosse livre, porque as escolhas dele estavam sendo baseadas naquilo que ele tinha estabelecido ou assumido como normas, como valores que talvez ele efetivamente não defendesse ou não fosse ou não acreditasse. Um tiro em Lola, que não ousei roubar, um ato que ele voltou atrás. Um tiro em Marcelle, que deveria ter largado. Largado simplesmente, nem se preocupado com a história do aborto ou não, ela fizesse o que ela quisesse. Um tiro em Odete, que eu não quis comer. Este para os livros que não ousei escrever. Este para as viagens que recusei. Este para todos os sujeitos em conjunto que tinham vontade de detestar e procurei compreender. Atirava e as leis voavam para o ar. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Pã! Nesse safado não matarás. Pã! Nessa hipócrita aí da frente. Atirava no homem, na virtude, no mundo. A liberdade é o terror. O incêndio destruía a prefeitura, destruía-lhe a cabeça. As balas assobiavam, livres como o ar. O mundo explodirá e eu com ele. Atirou, olhou o relógio, 14 minutos e 30 segundos. Não tinha mais nada a pedir senão um prazo de meio minuto. Exatamente o tempo de atirar naquele belo oficial que corria orgulhoso para a igreja. Atirou sobre o belo oficial em toda a beleza da terra, nas ruas, nas flores, nos jardins, em tudo que amara. A beleza deu um mergulho obsceno e Mathieu atirou de novo. Atirou. Era puro, todo-poderoso, livre. 15 minutos. Essa liberdade, ela se realiza por 15 minutos, mas a batalha efetivamente estava perdida. Mais do que isso, quando Mathieu atira em tudo, isso dá quase que aquela impressão, né, de uma moda recente de tocar o foda-se, né? Os ouvidos mais puritanos me desculpem, mas Enfodere-se são nomes de livros que estão à venda nos aeroportos, nos lugares de venda de livros. A arte de engatar o foda-se ou coisas do gênero. Isso não se trata absolutamente disso. Ele colocou essas pessoas que tocam foda-se, como é a proposta, elas não estão assumindo, elas estão tomando no máximo aquela postura do Mathieu do primeiro volume. Porque efetivamente aqui o que está em jogo é a vida dele, a existência dele, a existência do mundo, o mundo francês pré-invasão e ocupação alemã. Ele está em jogo a própria existência, então não se trata de um mero foda-se, um mero eu não me importo e vou atirar simplesmente. Ele está mostrando, né, que a própria existência ela só vai arrancar esse sentido do como a liberdade foi vivida e das escolhas, e como essas escolhas chegaram ou levaram ao fim, ou ele está pensando, né, que é o fim da sua existência, a sua morte. E a justificativa que ele está buscando para essa morte, ele não encontra em tudo isso que ele atira, que ele não meramente toca o foda-se, mas pelo que ele não estava disposto a ter morrido, e agora ele morre sem causa, sem uma razão maior. Ele morre pela liberdade para ser livre e continuar sendo livre, lutando sem um exército, com uma guerra já perdida. Então a liberdade ela acaba sendo o terror nesse sentido. É o terror que nos obriga a escolher, e escolher mesmo quando não há escolhas. Né? E não ter como
panaceia, como solução do problema, efetivamente a própria morte. Porque morrer é simplesmente sair do teatro, é deixar, né, o mundo, e o mundo vai permanecer independente, a gente não vai sofrer suas mazelas, mas ele vai permanecer independente, e saber isso, né? Saber isso antes de morrer. Eu acho que é mais ou menos a situação limite extremo da liberdade, que é quando a própria existência se volta, né, na defesa dessa existência que só faz sentido se livre. E se ela não for livre, é preferível, no caso, o fim ou a morte do que existir sem liberdade.